Boa noite, povo de Deus, homens e mulheres abençoadas, né? Que Deus os abençoe grandemente a vocês e todos os seus, todos os familiares, tá bom? Que Deus possa estar sempre presente na vida de cada um de nós. Sem Ele é impossível uma vida saudável, não é mesmo? Hoje eu vim aqui trazer para vocês o capítulo de número 55 e 56 do livro de Isaías, do profeta Isaías. Estamos quase terminando o livro de Isaías. Nós vamos até o capítulo 66, onde nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém e também sobre a rejeição final dos rebeldes. Por enquanto, nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 55. Nós vamos falar sobre todo o povo que é convidado a procurar a sua salvação. Então, prestem atenção. Você que está chegando novo, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois você vai na mãozinha, nesse símbolo aqui, ó. Aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, do que você vê, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Eu acabei de fazer minha oração agora mesmo, orei com o Bispo Bruno, também orei um pouco aqui sozinha. Estava aqui refletindo em algumas coisas e eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção no que eu venho trazer aqui, porque eu tenho sentido aqui no meu coração que tem algumas coisas que para serem que vão acontecer. Mas eu não posso afirmar, né? Eu não posso afirmar, porque só quem pode afirmar qualquer coisa e dar o veredito do real mesmo é Deus. Eu sei que Deus tem me mostrado algumas coisas. Eu tenho tido sonhos, né? Uns sonhos assim que me parecem muito real. Eu comecei contando ontem para vocês sobre um sonho que eu tive, né? Que eu tinha uma casa iluminada, muito iluminada, cheia de gente. Era uma casa linda. E tinha muita luz nela, tinha muitas pessoas nela. E que eu andava, né? A pessoa me chamava para fora e eu andava do lado de fora com essa pessoa. Ela me mostrava lá embaixo algumas coisas. Mas eu gostaria de contar para vocês também que há pouco tempo, antes de eu ter esse sonho que eu contei para vocês ontem, foi antes do carnaval, era mais ou menos umas 2 e pouca da manhã. Eu dormia, lógico, né? Só que eu sei que era nesse horário, porque quando eu acordei, eu peguei logo para ver que horas eram, porque eu tinha tido aquele sonho. Eu estava na minha casa, isso no sonho, eu na minha casa, que eu me encontro hoje, e aí eu olhava para o céu, e no céu eu via um rolo enorme, mas era enorme, do tamanho de um poste, ou maior que um poste. Era um rolo mesmo, enorme, enorme, mas muito grande. E esse rolo, ele não tinha cor escura, não, era uma cor diferente. Eu nem sei explicar. E nesse rolo, de repente, quando o rolo girava, quando houve que eu estava, não estou sabendo explicar direito, eu sei que quando eu olhei assim, de repente aquele rolo, o rolo que girou, se transformou num leão, mas um leão lindo,
lindo, poderoso, reluzente. Ele tinha o seu pelo, sabe, conforme ele corria, né, ali no céu, eu via ele dando aquela volta assim, ele estava correndo em volta do universo. E aí ele rugiu tão forte que parecia real aquilo para mim. E eu fiquei estatalada olhando, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda! Um leão lindo, gente, majestoso, poderoso, mas lindo. Os seus pelos, conforme ele corria, balançava, voava. Sabe quando um cavalo corre assim e a sua crina começa a balançar, aquilo balança? Pois é, foi lindo, extraordinário. Então eu via ele dando a volta no universo e rugindo mesmo, como se estivesse indo em busca, em busca não, como se estivesse assim, rodando a Terra, o universo, para, tipo não sei se estava correndo para proteção, para ver o que estava acontecendo, ou para rodar mesmo, ver as coisas da Terra. Gente, quando ele rugiu, aquele rugido real, foi muito real que eu vi. Quando ele rugiu, eu fiquei estatalada e abri os olhos, acordei. Eu acordei com aquilo. Eu não sei o que significa isso, mas eu ando tendo uns sonhos bem assim, bem enfáticos, vamos dizer assim. E eu tô aqui, como eu comecei contando ontem, eu disse até que queria contar para um bispo, né, conversar com um bispo ou pastor, mas eu não consegui ainda. Como eu não consegui, então eu estou começando a passar aqui para vocês esses sonhos que eu ando tendo. Não só esses dois, mas já tive vários outros. E cada dia que eu chegar aqui, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Isaías, ou em relação a toda a Bíblia, a palavra de Deus, e que eu lembrar assim, eu vou contar para vocês, porque isso aconteceu antes do carnaval. Antes do carnaval. Então, Deus estava, para mim, é o leão da tribo de Judá, né? Para mim é Deus que está rodando a terra, que estava rodando a terra para ver os acontecimentos. Eu não sei, é coisa, talvez seja da minha cabeça, eu não sei, eu não sei bem o que significa isso, por que eu estou tendo esses sonhos. Mas eu quero deixar aqui, registrado aqui para vocês, tá bom? E vamos então aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Hoje eu vou falar do capítulo de número 55, né? Como eu já disse, que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então, vamos dar logo início, porque eu tenho pouco tempo aqui no canal. Eu nem posso demorar aqui, porque meu tempo é curto, bem curto aqui no canal. Então, por favor, gente, se coloquem aí num lugar aconchegante e prestem atenção. Pegue a Bíblia de vocês e me acompanhem, por favor, me acompanhem, tá bom? Eu vou ler e depois eu trago a explicação. Você novo que chegou, se inscreva no canal, como eu já disse. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todos. Depois você vai ver a mãozinha, dá um like nessa mãozinha, aperta nela para mostrar para o canal que você está presente. E no final você então compartilha e convida uma pessoa para participar desse nosso encontro aqui todas as noites, tá bom? É de grande importância que você traga uma pessoa para participar desse encontro que nós temos aqui da palavra de Deus, tá bom? O conhecimento é de grande valia para todos nós. Então eu vou dar logo início porque o tempo está correndo. Então diz assim no versículo 1 do capítulo 55 do livro de Isaías, o profeta Isaías. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei sim,
vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu envie. Para que eu a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão com cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a fala, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinai eterno, que nunca se apagará. Vamos no 56. Assim diz o Senhor: guardai juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado é o homem que faz isto, e o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estranho, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Que assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aí vem dizendo no versículo 6 que os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não os profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então haverá a injustiça e a justiça, porque assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram.
Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este e ainda muito mais abundante. Então vamos aqui à explicação. Vamos à explicação, vou procurar ser bem sucinta, porque o tempo é curto, não é mesmo? Então, no versículo 1 versículo 1 aqui do capítulo 55, ele vem falando sobre, fala, ó vós todos os que tendes sede. Então, fala sobre as águas, não é mesmo? Então, a sede e a fome são necessidades imperiosas à vida humana. É necessário, né? São desejos tão intensos que ninguém consegue viver sem santidade. Ninguém consegue viver sem satisfazer a eles. Por isso, o Altíssimo usa a fome e a sede para expressar a urgência da salvação. Ao se referir aos que não têm dinheiro, o Senhor mostra que a vida eterna é oferecida gratuitamente por ele. Isto é, os ricos não poderão se exaltar por conseguirem-na, nem os pobres poderão se desculpar por não obter, e vice-versa. Como a fonte de águas, Deus é a origem de onde procedem recursos inesgotáveis para aqueles que manifestam a fé, independentemente do que seja, daquilo que a pessoa deseja. Você entendeu isso aqui? Então vamos aqui no versículo de número 7 do capítulo 55, que fala sobre os maus pensamentos. Então diz assim, não são os vossos pensamentos, os maus pensamentos. Enquanto no versículo anterior, o Todo-Poderoso propõe o homem a buscá-lo, nesse versículo ele discorre sobre a sua vontade em perdoar o ímpio. Por isso convida que ele deixe o seu mau caminho e que o homem maligno abandone seus maus pensamentos para se converter a ele. Ao criar o ser humano, Deus o dotou com a capacidade extraordinária de raciocinar, ponderar e também de decidir. Porém, os rebeldes deixam de dar ouvidos aos conselhos divinos e passam a abrigar malícia, teimosias e insensatez dentro de si. Você está entendendo isso? Então, desta forma, perdem a proteção e a alegria e, sobretudo, a vida eterna. Só aquele que considera os planos de Deus infinitamente superiores aos seus consegue renunciar o que pensa e acredita ou sente. E para aquele que está agora imaginando que os pensamentos de Deus são inatingíveis e impossíveis de serem descobertos, saiba que eles estão contidos nas escrituras sagradas, né? Elas comportam centenas de promessas e ensinamentos e repreensões e ainda trazem encorajamento para toda a jornada cristã, aqueles que se entregam a Deus. Vamos aqui então para no capítulo de número 56, no versículo 3 e 7, que fala sobre o eunuco. Eunuco era um homem que normalmente eles tinham função de cuidar de mulheres, tá bom? Então eles tinham essa prática lá. Pela lei mosaica, os eunucos não deveriam ser contados na congregação do Senhor. Além disso, eram envergonhados por serem estéreis. Por isso, o Altíssimo os animou, dizendo que eles não eram árvores secas, conforme afirmavam.
O estrangeiro também recebeu encorajamento e proteção do Todo-Poderoso. Quanto aos gentios, aqueles que não tinham a filiação israelita, mas tinham se convertido a ele, Deus disse que deveria ser acolhido. E aí vamos para falar sobre os atalaia. Atalaias eram homens que vigiavam, que eles colocavam na torre, lá na torre mais alta, para vigiar o local deles, onde eles estavam, a fim de perceberem que se o inimigo ia chegar por lá. Porém, esses homens, esses atalaias, a Bíblia conta que eles ficavam normalmente calados, mesmo diante do inimigo, eles não se pronunciavam, eles não diziam que o inimigo estava se aproximando. Então, além disso, Deus, o Altíssimo, acusou eles de serem egoístas, de serem ferozes e avarentos, pois estavam interessados somente na carne, na gordura e na lã das ovelhas, e não em protegê-las ou em ajudá-las espiritualmente. Assim, estando tão mergulhados no pecado quanto o povo, como teriam autoridade para repreendê-los? Na sua época, o Senhor Jesus também repreendeu os religiosos que não vigiavam pela alma dos que estavam sobre os seus cuidados. Isso mostra que o servo só consegue cumprir sua missão se mantiver comunhão com Deus, se mantiver fidelidade e visão, e se não priorizar os próprios interesses. Você está entendendo isso? É forte isso, não é mesmo? Então, nós vimos lá no capítulo 53 e 54, nós vimos que a principal mensagem daquela época do capítulo foi relativa à expiação de Jesus. Então, Isaías estava ensinando para todos o povo lá que o Salvador passaria por grandes desprezo que todos fariam, que ele seria rejeitado e outras coisas mais que ele falou lá. Mas Isaías também nos ensina que Deus nos chama para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós possamos segui-lo, né, e aprender o caminho dele. Porque ele, quando Deus fala, a sua palavra, quando ele dá a palavra dele, ele promete alguma coisa, aquilo vai se cumprir, a palavra dele não volta atrás. Então nós sabemos que a palavra de Deus não é uma palavra humana, não é uma palavra vazia, de que o homem, por exemplo, nós homens, que o homem fala, né? O homem às vezes fala, promete coisas e não cumpre, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é eterna, ela é eterna. E é através da palavra dele que nós temos que nos renovar, nós temos que pedir a renovação do nosso espírito, porque quando nós ouvimos e obedecemos a esse Deus, quando nós ouvimos e obedecemos a ele, ele nos concede, no caso, ele nos concede que a gente tenha uma vida mais satisfatória, cheia de benefícios, né? Por quê? Porque nós temos uma aliança com ele, uma aliança que ele mesmo estabeleceu sobre cada um de nós, aqueles que são tementes a ele. Ele estabeleceu uma aliança, que nós tivéssemos, aqueles que o buscassem, tivessem uma aliança com ele, uma comunhão com ele. E aí ele faz se cumprir muitas promessas nas nossas vidas, porque o seu nome é amor, porque ele é leal, porque ele é fiel para com o seu povo, seus filhos, que somos nós. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. Pode passar o tempo que for, mas se cumpre.
Mas quando o homem fala, por exemplo, o homem fala alguma coisa, ele pode até cumprir com algumas coisas, mas a maioria das vezes não se cumpre, o homem mente, né? E Deus não, Deus é fiel, Ele é leal, né? Ele cumpre com aquilo que Ele fala. A palavra dele não volta vazia de espécie alguma para qualquer pessoa que seja. E também vamos falar aqui sobre os eunucos. Quando está falando dos eunucos aqui, ele estava falando que eram aqueles homens que tinham a função de cuidar de mulheres que viviam lá no harém real, lá no lugar lá deles, lá real. Só que esses homens eunucos, eles eram, a palavra já vem dizendo, né, que eles eram castrados, para que eles não tivessem desejo sexual, né, por ver várias mulheres lindas ali. Então eles eram castrados. E aí dizia que eles se tornariam a árvore seca, mas Deus disse que eles não seriam árvore seca, não, que eles teriam a sua função. E também falou dos atalaias. Os atalaias eram homens que eles eram colocados em lugares estratégicos para que vigiassem a cidade, o local lá, que quando viesse o inimigo, que eles anunciassem, falassem que o inimigo estava se aproximando. Só que eles não faziam isso, eles ficavam calados, eram como cães que não latiam, né? Assim diz aqui na palavra. Então, o que isso mostra? Que quando esses atalaias, no caso, aqui existem muitos atualmente aqui na nossa real vida, existem muitos atalaias que não conseguem, diante do inimigo, anunciar que o inimigo está chegando, ou seja, correr para Deus e começar a buscar: Senhor, me ajuda porque o inimigo está querendo se aproximar de mim. E aí você começa orando, pedindo a Deus para que Deus possa protegê-lo. Então, lá naquela época, existiu esses atalaias que era para vigiar, para que os inimigos não se massem, e eles não faziam isso. Então, o que eu vejo? Que nós precisamos atentar para essas coisas. Só que naquela época é diferente de agora, né, gente? Nós precisamos nos atentar e ter mais sensibilidade aos acontecimentos, às coisas da vida, do dia a dia, para que quando a gente perceber que há algo errado, isso significa que o inimigo está querendo se aproximar. Então, nós temos que nos posicionar imediatamente e buscar em Deus para que Ele venha trazer a proteção divina dele para a gente. E aí, com isso, Ele faz com que a gente aumente a nossa fé, porque a gente está buscando. Então, a gente se posicionando com integridade e fé, Deus, com certeza, Ele resolve, Ele arruma solução para os nossos problemas, porque Ele faz pelos justos. Você entende? Por isso que ele vem falando lá sobre a injustiça e a justiça. Ele vem falando dos justos e dos injustos, né? Ele vem falando dos caminhos. Ele diz que ele fala assim, ó, cada um para fala sobre os caminhos, que deve seguir os caminhos. Aí ele diz assim: também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno que darei a cada um deles, que nunca se apagará. Não é aqui, mas ele fala sobre o caminho, tá, gente? Que nós devemos seguir o caminho dele, em aliança, abraçar e ter fidelidade para com esse Deus. Porque o Senhor é o nosso refúgio, só Ele é a nossa fortaleza, tá bom, gente? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 57 e 58. Eu espero que vocês estejam entendendo. Tem dia que eu tô mais assim, eu acho que
Tem dia que eu estou mais explicativo, mas tem dia que eu sinto assim que eu preciso melhorar mais para trazer essa palavra melhor para vocês, para que vocês tenham um melhor entendimento. Mas eu creio que vocês estão entendendo, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que vocês continuem orando, continuem buscando em Deus, não se deixem levar por coisas do mundo, procurem se afastar de coisas negativas, vigiem, né? Vigiar e orar, né? Para que quando você perceber que há algo de errado se aproximando de você, você procure em oração para que Deus traga proteção divina para você e para todos os seus, tá bom? Continue em oração, porque enquanto o Senhor for Senhor nosso nas nossas vidas, Ele sempre trará para a gente segurança, solução, proteção e saúde. Precisamos buscar pela saúde, pela proteção, pela segurança, todos nós, porque só Deus para nos livrar do maligno, tá certo, gente? Então, até amanhã, procurem orar, tá bom? Façam suas orações, agradeçam a Deus por esse dia e se voltem para Ele. Se voltem para Deus, porque Ele é o Salvador. Só Ele pode trazer a salvação para todos nós, para esse mundo, tá bom, gente? Tantas coisas ruins a gente vê acontecendo por aí afora. Se preparem, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, tá bom? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.